Bom dia, senhoras e senhores. Aqui para mim apareceu que tinha um erro. Será que vocês estão aí? Será que tá rolando? Vamos lá, vamos fazer conteúdo. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro. Eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu apareço aqui de manhã para falar um pouco sobre montagem de evento cultural, te ajudar nesse processo para ser menos traumático, né? E ser um processo leve, divertido e que você vai realmente ficar muito feliz quando tudo isso der certo, sem sofrimento, tá? Hoje, ineditamente, eu não estou no meu escritório porque tinha uma serra de alguma coisa embaixo da minha janela. Então, não dava para conversar com vocês de lá, porque era muito barulho mesmo. Então, estou eu aqui no meu quarto. Hoje, vocês na minha intimidade aqui no meu quarto. Mas vai dar tudo certo. Eu trouxe aqui conteúdo pra gente, como sempre. Gente, o tema de hoje... Ai, gente, tô tudo errado aqui. Até assanhado eu tô. O tema de hoje é como ter segurança com relação ao orçamento do meu evento cultural, certo? Eu trouxe esse tema para cá porque eu passei esses dias agora fazendo uns orçamentos, entregando os orçamentos, e eu sinto sempre dar aquela coisa assim, se for muito caro não vão aceitar, se for muito barato eu não pago meus custos. A gente tem que encontrar o bom termo aí, né? A gente tem que encontrar um bom caminho entre uma coisa e outra. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Primeiro vamos entender o que é um orçamento. Um orçamento é um levantamento de custo de tudo que você vai precisar para fazer aquela ação. Então, por exemplo, me pediram um orçamento para uma ação dentro de um evento corporativo, uma ação onde eu vou levar bailarinos, eu vou levar mágico, enfim. Aí eles me pediram esse orçamento para saber se eles vão conseguir fazer, né? E eu levantei os custos e passei para eles. E por que é que eu tenho que passar orçamentos para as pessoas? Que situações são essas? São situações como essa que eu citei aqui agora, onde as pessoas precisam do seu trabalho de produtor cultural, ou seja, da pessoa que está à frente de alguma ação cultural, mas eles precisam saber quanto custa essa ação, né? A ação como um todo, né? Às vezes você só precisa passar o seu preço, aí tá ótimo. Mas às vezes não, às vezes a gente precisa passar quanto vai custar tudo que está envolvido nesse processo, certo? E as pessoas te perguntam isso e te pedem essa informação, por quê? Porque você, de alguma forma, já virou referência para ela, ou alguém lhe indicou para fazer aquilo ali, e aí as pessoas precisam saber quanto eles vão gastar para ter você e tudo mais que você está propondo ali com eles, tá certo? Então é por isso que a gente faz orçamentos. E eu vou dizer uma coisa a você, a gente faz orçamentos o tempo todo e isso toma algum tempo da gente. Então a gente precisa conseguir encontrar uma forma muito objetiva de fazer esse tipo de levantar os orçamentos, senão você fica semanas levantando um orçamento, dá um super trabalho, entendeu? Mas hoje eu já não passo mais esse tempo todo, né? Eu reúno o que eu preciso de mais importante, assim, os valores que são mais, digamos assim, vitais para que o meu evento aconteça. Eu concentro nesses daí que são mais difíceis de conseguir e o restante eu uso a minha memória de custo. Mas eu vou contar para vocês aqui bem direitinho como é que eu faço esse processo, tá? Para vocês não ficarem com dúvida, né? E por que esse momento me deixa inseguro? Ah lá, vocês estão ouvindo a serra? Isso é embaixo da janela do escritório. Tá super forte lá, não conseguia nem falar. Por que esse momento ele me deixa inseguro? Por que eu tenho insegurança na hora que eu vou passar o meu orçamento? Porque todas as vezes que você entrega um orçamento, a pessoa de lá vai dizer, nossa, que coisa cara, hein? E por quê? Porque as pessoas são assim. Né? Por que
assim, todas as vezes que você entrega um orçamento, que as pessoas dizem, nossa, que coisa cara. Porque elas vão dizer sempre, tá, minha gente? Vão todas as vezes dizer para você que tá muito caro, não tem como baixar não, né? E se eu tirar isso, e se eu tirar aquilo, e se eu não quero mais aquilo outro. Porque as pessoas quando fazem um orçamento, elas estão lhe pedindo. Tem dois fatores aí, tá? O primeiro fator é que elas não têm noção de quanto custa. E o segundo fator é que o brasileiro adora pechinchar. É da nossa cultura. Então, por mais que você esteja colocando para eles um preço super justo, eles vão questionar. Tipo assim, é um evento que custaria 100 mil reais, você está pedindo 50 mil, eles vão pedir para você fazer por 25. E é assim. É normal isso, tá? E por que será que elas questionam esse valor todas as vezes? Eu acho que muito mais pelo fato cultural que a gente vive. Infelizmente, a gente tem, de um lado, né, pessoas que não são honestas quando passam o preço, e do outro lado, pessoas que querem, de fato, ganhar, digamos assim, em cima das outras pessoas, né, lucrar e etc., em cima das outras pessoas. E aí não importa, elas não se preocupam se esse preço é justo ou se esse preço não é justo, né? Elas se sentem bem ou vão conseguir se realizar, se ela conseguir falar depois assim, era tanto e eu consegui fazer por tanto. É como se isso fosse quase uma obrigação de quem está ali contratando alguma coisa. É conseguir que seja sempre mais barato e não interessa se isso está inviabilizando o trabalho da outra pessoa. O objetivo é sempre tentar achatar o preço e deixar mais barato, né? Vamos lá. Vou dizer dar para vocês agora alguns exemplos de como é mais ou menos que a gente pode levantar esses orçamentos, certo? Bem, você pode levantar os seus orçamentos entrando em contato com seus fornecedores. Então, por exemplo, vou fazer uma apresentação musical. Aí eu vou ligar para o meu fornecedor de equipamento de som. Oi, tudo bem, etc. Olha, vai ter um evento tal dia, não sei o quê. Quanto custaria para fazer esse evento? E vai ser mais ou menos isso aqui. Né? Você vai ligar para o som, vai ligar para a luz, vai ligar, enfim, para todo mundo que for trabalhar naquilo. Aí você levanta todos esses custos e coloca numa planilha, né? Contabiliza tudo para poder dizer qual é o resultado do orçamento para a pessoa que está querendo esse orçamento, tá? Esse é um formato, né? Você ligar para as pessoas, colher orçamentos para poder juntar e fazer o seu preço, tá? Agora, tem uma outra forma da gente fazer que é mais rápida, certo? É mais rápido do que você sair ligando para todo mundo, pedindo orçamento, a galera demora a entregar, porque a galera tem que calcular também, né? Porque outros custos, esse custo depende de outros custos, então a galera tem que calcular também. E aí, qual é a outra forma, que é uma forma mais rápida de fazer? É você utilizando a sua memória de custo, certo? Quando a gente fala, o que é memória de custo? A memória de custo é o seguinte, por exemplo, você faz ao longo de um ano várias apresentações parecidas. Você usa, por exemplo, o mesmo equipamento de som sempre. Então, você já sabe quanto custa esse equipamento de som, né? Você já tem essa memória. Você já sabe quanto custa o som, já sabe quanto custa a luz. Você tem essa memória. Então, tendo essa memória, você pode usar ela sim. Agora, você tem que usar com muita responsabilidade, porque você precisa entender se de fato aquela apresentação é a mesma coisa, se não tem algo que vai variar, né? Às vezes o tipo de atração vai fazer com que o som seja diferente, e aí isso pode ser que onere mais. Você tem que realmente usar isso com muita responsabilidade, a sua memória de custos. Mas super funciona e aí tudo fica mais rápido, né? Porque você só vai lá na sua memória que está lá no seu computador guardadinho, você vai lá ver qual é o preço de cada coisa, coloca no seu orçamento e entrega. Aí é uma coisa mais rápida, porque só depende de você. Quando a gente fica dependendo dos outros, às vezes demora mais, porque nem todo mundo está no mesmo ritmo que você, normal, né?
Uma outra forma de fazer isso é você levantar esse orçamento junto com quem solicitou esse orçamento, né? Isso depende da relação que você vai ter com essa pessoa. Às vezes, por exemplo, um produtor parceiro seu que está precisando de um orçamento, de uma coisa específica que você vai fazer dentro do evento dele, né? E aí sim vocês podem fazer juntos isso, porque pode ser que ele tenha também uma memória de custo de fornecedores que ele costuma usar, que ele gosta de usar, entendeu? E aí você pode fazer esse orçamento junto com essa pessoa que lhe solicitou, certo? É uma situação mais rara, mas acontece. E aí, por isso que eu estou colocando aqui para vocês saberem que isso também acontece. Às vezes a pessoa quer fazer esse orçamento junto com você, certo? E a outra forma de fazer, que é uma forma muito comum, mas muito tensa, mas que acontece muito, porque principalmente em editais, por exemplo, é o seguinte: você saber qual é o valor e ali você distribuir as demandas, né? Distribuir cada valor para cada demanda. É tenso porque às vezes o valor fica um valor muito apertado, né? Aí você vai ter que fazer uma ginástica para caber tudo dentro daquele valor, mas é muito comum, porque como eu falei, por exemplo, os editais, eles colocam para você assim: olha, eu tenho 50 mil reais para você fazer sua coisa. Aí você vai pegar esses 50 mil reais e vai distribuir na sua planilha. Vai dizer, quanto é para som, para luz, para dar para mim, né, quanto eu vou pagar de imposto, para tudo, eu tenho que pagar tudo com aqueles 50 mil reais, entendeu? É assim, em muitos momentos é assim a nossa vida. A gente tem um valor, às vezes até em eventos particulares, a pessoa diz assim: ó, Carlinha, eu tenho 20 mil para fazer essa ação, tu consegue? Aí eu faço: espera aí que eu vou fazer conta. Aí eu vou lá e vejo quanto eu vou gastar com cada fornecedor e com o meu trabalho, obviamente, para poder ver se vai valer a pena, se compensa eu realmente assumir aquela ação, né? Então, o que você não deve fazer, tá? É você fazer um orçamento sem referência. O que é um orçamento sem referência? Você ir fazendo da sua cabeça, né? Preços que brotam na minha cabeça e vou lá fazendo. Isso é um risco enorme, porque você pode se enrascar muito nisso. Porque na hora de você, digamos que você coloque lá os preços da sua cabeça, vai lá, bota tudo lá, precinhos que estão na sua cabeça, que você inventou. E aí o cara diz: gostei do seu preço, tá aprovado, vamos fazer. E na hora de você executar, não é aquele preço. Na hora de você executar, é um preço astronômico, bem diferente do que você pensou. E aí você pode não só não receber nada, como ainda ter que pagar para fazer aquilo, né? Então, cuidado, não faça um orçamento com preços vindos da sua cabeça, assim: não, eu acho que é. Não faça isso, por favor, pegue sempre referência, tenha sempre referência, né? Uma outra coisa que é um risco fazer, que você deve evitar, é você fazer a mesma coisa que você propôs no início pela metade do preço que você colocou lá. E isso, gente, não... Olha, prepare seu espírito, porque isso vai acontecer. Da pessoa dizer, você dizer é 20, a pessoa dizer, eu tenho 10. Tu faz mesma coisa, isso aí, tudinho que você me disse. E aí, você vai cair numa enrascada muito grande. A primeira de tudo, claro, é a desvalorização do seu trabalho, né? E a segunda é... Será que você é mesmo uma pessoa confiável que diz que o preço é 20, mas na verdade ele é 10? Será? Isso é muito ruim para a sua imagem, entendeu? Quando você baixa o preço, você vai ter que tirar custo. E quando você tira o custo, você precisa deixar claro para a pessoa que está lhe contratando, entendeu? Eu vou baixar aqui, tudo bem, mas quando eu baixo o custo, eu tenho que tirar coisas que me geram esse custo, né? Porque eu não estou mentindo aqui no meu orçamento. O meu orçamento é verdadeiro.
Esse é o preço das coisas, né? Não dá para fazer pela metade do preço, entendeu? Isso é uma coisa muito delicada, sabe? E demonstra também uma falta de gerência, de controle e até de responsabilidade sua. Então, é importante que você honre o orçamento que você está fazendo, né? Ele precisa ser verdadeiro, tá? Não esqueça dos impostos. Gente, eu já vi muita gente, eu inclusive já caí nisso, de fazer um orçamento, esquecer de colocar os impostos. Aí na hora que faz a coisa, emite a nota fiscal, o dinheiro todinho vai para o imposto. Porque os impostos, quem paga imposto em cima de nota fiscal, né? Eles são altos, né? Eles mordem um pedaço significativo do dinheiro. Então, você não pode correr o risco de não contabilizar isso. Você tem... Ah, Carlinha, mas eu sou obrigada a dar nota, ninguém tem nada a ver com o dinheiro do imposto. Ok, o imposto faz parte do seu custo, certo? Quando a pessoa diz assim, eu não tenho nada a ver com o seu imposto, realmente, quem tem alguma coisa a ver com o seu imposto é você mesmo. É você que tem que colocar no seu custo. É você que tem que, na hora de fazer a sua planilha, lá no finalzinho, coloca imposto em cima daquilo ali, para você não sair no prejuízo, tá? Então, por favor, não esquece de colocar os impostos no seu orçamento. Você pode me dizer assim, Carlinha, eles sempre pedem para baixar o valor porque o meu trabalho não tem valor. É essa sensação que a gente tem, né? É horrível isso. Mas não é verdadeira essa sensação, tá? Eles não estão lhe pedindo para baixar o valor porque eles estão lhe desvalorizando ou desvalorizando o seu trabalho. Eles estão lhe pedindo para baixar o valor porque é assim que funciona, certo? Então não sofra com isso. É assim que funciona, as pessoas querem pechinchar para achar que estão fazendo um bom trabalho. Faz parte. Elas vão pechinchar mesmo, entendeu? E você baixa se você quiser. Se você não quiser, você faz seu preço, normal, tá? Mas não é porque o seu trabalho não tem valor. Pode dormir tranquilo que o motivo não é esse. Uma outra coisa que você pode me dizer é, poxa, Carlinha, eu não sei a quem pedir indicação de referência de valor. Eu não sei a quem pedir referência de valor. Eu não tenho como ter uma referência, eu não conheço as pessoas, né? E aí eu vou falar uma coisa que eu vivo falando aqui, quase um mantra, que é, se você não tem um fornecedor, se você não tem esses contatos, você pede indicação para quem está perto de você, quem você confia. Então, você vai fazer uma apresentação com artistas, você não sabe quem é você não tem ninguém de equipamento de som, você fala com os artistas, pergunta com quem eles costumam trabalhar, eles vão se sentir, inclusive, até muito bem, porque você escolher um fornecedor que o artista já costuma trabalhar, vai ser muito bom para o artista, porque ele sabe ali vai ter um fornecedor que ele confia, certo? Então, peça sempre indicação para as pessoas que estão perto de você, para outros produtores, né, que eles vão te ajudar nesse processo de conseguir levantar esse orçamento. E sempre temos aí o tio Google que pode nos ajudar também, só que a gente deve usar com parcimônia o Google, né, essas referências que a gente entra lá na internet, procura o preço e tal, a gente deve usar isso com parcimônia, porque com cautela, né, com calma, porque o ideal é a gente usar para coisas que não são essenciais no projeto. Por exemplo, eu posso pesquisar quanto custa o aluguel de radiocomunicador na minha cidade, certo? Beleza. Se eu não tiver radiocomunicador no meu evento, o evento acontece? Acontece. Então, tudo bem. Eu posso dar um Google ali e encontrar esse valor e colocar lá, e na hora de executar, eu vou me certificar se o valor é esse mesmo. Mas, para coisas essenciais, né, tipo iluminação, eu não vou pesquisar na internet quanto custa o aluguel da iluminação. Eu, de fato, vou ligar para uma empresa séria, que tenha um nome legal. Eu vou ligar para essa empresa, vou pedir um orçamento, vou dizer o que é o meu evento. E
com todos os detalhes. Eles vão passar para mim o orçamento, certo? Aí você vai estar fazendo de forma segura, certo? Agora, essas coisinhas, né, tipo aluguel de cadeira, dá para pesquisar no Google, entendeu? Dá para eu desenrolar, mas são coisas que não são, assim, o evento não vai acontecer se isso não estiver lá, entendeu? E coisas que a margem de erro vai ser muito pequena, por exemplo, aluguel de cadeiras. Ah, mas se não tiver cadeiras, aí vai ser um problema, porque o público precisa sentar. Tudo bem, mas o aluguel de cadeiras que você acha na internet, o preço, é mais ou menos o preço que vai ser mesmo, entendeu? Porque é quase tabelado, aqui, pelo menos aqui em Recife, onde eu moro, é quase tabelado. Então, isso não vai ser um prejuízo grande para você, a não ser que seja uma quantidade muito grande de cadeiras, né? Se a gente está falando de 100 cadeiras, é uma bobagem. Agora, se a gente está falando de 5.000, a gente vai ter que ter um orçamento de uma empresa, né? Até para saber se essa empresa tem esse mobiliário para lhe entregar, tá? Então já sabe, né? Na hora de pedir referência de valor, fala com o fornecedor. Se você não tem um fornecedor, peça indicação a quem está pertinho de você. E para essas coisas menos, como posso dizer, importantes mesmo para o seu evento acontecer, você pode dar um Google ali e entender coisas pequenas, tá, gente? Coisas que não vão ser um prejuízo para você. Você pode dar um Google ali só para ter uma noção de valor, certo? Gente, os preços de um orçamento, eles não brotam da sua cabeça, tá? Eles não são uma coisa que você imagina, certo? Eles têm que estar ancorados na realidade. Você precisa montar esse orçamento dentro da realidade, dentro do que de fato vai acontecer, do que de fato é, né? E ainda mais agora que a gente tem inflação, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente passa um orçamento, porque ele vai ficar desvalorizado rapidamente. A gente tem que ter consciência disso, porque quando a gente está fazendo um orçamento agora, às vezes a gente faz orçamento para um projeto e ele vai ser executado 1 ano ou 2 anos depois, né? Antes isso não era um problema, porque teoricamente não tinha inflação. Agora a gente tem inflação, é fato. A gente vai precisar pensar muito na hora de fazer os nossos orçamentos, lembrando que esse preço pode variar e que a gente pode acabar tomando um prejuízo, né? A gente tem que meio que contabilizar uma inflação aí para conseguir... Ai, desculpa, gente, porque estão me ligando. A gente tem que meio que contabilizar essa inflação para a gente não ficar no prejuízo, tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá, gente. Resumindo o que a gente conversou hoje, como é que eu faço para ter segurança com relação ao orçamento do meu evento cultural? Bem, para fazer um orçamento com responsabilidade, a gente precisa ter referências, certo? Então, toda vez que você for fazer um orçamento, você precisa ter referências para saber se esse preço realmente se aplica no mercado, né? Então, você vai precisar ter, colher essas informações de um lugar que você confia, de um lugar seguro, né? Levante os preços que você precisa levantar. Divida as suas dúvidas com seus fornecedores, mas sempre deixe claro para eles que aquilo é só o levantamento de um orçamento que ainda precisa ser aprovado. Porque fornecedores são bichos ansiosos, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado nesse momento, senão eles vão ficar te pressionando para aquilo acontecer, ou eles vão entender que aquilo de fato está acontecendo. Então, na hora que você falar com o seu fornecedor, você deixa claro para ele assim, olha, eu estou somente colhendo uma informação para tentar aprovar um orçamento, né? Deixa isso claro para que eles não fiquem ansiosos, tá certo? Então, se por acaso você já tem uma memória de custo confiável, use essa memória de custo com responsabilidade, né? Ela pode acelerar muito o seu processo de elaboração de projeto, tá?
Algumas palavras são importantes na hora de montar o seu orçamento. Atenção! Responsabilidade, coerência, transparência e verdade. Use essas ferramentas e você vai garantir a satisfação do seu cliente e a tranquilidade na sua produção. Transparência talvez seja a mais importante delas, porque o cliente sempre tem a sensação que você está passando a perna nele, sabe? Então, inclusive, quando eu passo orçamento para o cliente, eu passo minha planilha aberta para eles, se for preciso, sabe? Para eles saberem exatamente o que eles estão pagando por cada coisa. E, às vezes, eles têm até estratégias que conseguem, de fato, baixar o preço, sabe? Às vezes, o transporte eu tenho como fornecer para você, eu posso fornecer aqui o transporte do seu equipamento, coisa e tal. Então, se for alguma coisa que não vá interferir diretamente na minha produção, tá ótimo, a gente tá junto. O que a gente está fazendo aqui não é ganhando dinheiro em cima do transporte, por exemplo. O transporte aqui, de fato, é esse preço, né? E aqui está o meu trabalho, você sabe exatamente quanto eu vou ganhar por essa ação. E não tem nenhum problema com relação a isso, entendeu? Então, essa transparência eu acho que é muito importante. Agora, por exemplo, se o cara disser para mim, não, eu lhe dou o som, eu digo, tá bom, qual é o equipamento de som? Dependendo do fornecedor, eu digo, olha, eu não confio nesse equipamento de som. E eu acho que se você colocar ele, seu evento vai entrar numa furada, porque eles não chegam na hora, o equipamento não é bom. A gente precisa ter cuidado com isso, tá certo? Então, acho que responsabilidade, coerência, transparência e verdade, não vai mentir no preço, né? São coisas que vão fazer com que o seu orçamento esteja bem feito, né? Que ele esteja um orçamento digno, um orçamento verdadeiro, né? Então, se a pessoa questionar, é o natural, sempre eles vão questionar. E aí, gente, sabe o que eu faço às vezes? Eu fiz isso ontem. Eu entrego o orçamento, eu já entrego assim, combo 1, combo 2 e combo 3. Se você quiser isso e isso custa tanto, se você quiser tirar isso custa tanto, eu faço mais ou menos um combo assim, e de forma muito transparente, que a pessoa já entende exatamente quanto é que custa cada coisa, e ali ela não vai se sentir lesada, nem ludibriada, nem nada parecido com isso, e ela pode até questionar, dizer, olha, esse preço aqui é muito alto, tá bom, é o preço, não quer pagar? Não tem. Acontece a vida, né? Ou posso baixar, se você pode baixar, ótimo. Se baixar para você vai ser tranquilo, ótimo também. O importante é que você esteja bem com essa decisão e que o seu cliente também se sinta bem com essa negociação, né? Porque isso é uma negociação. E a gente tem que fazer muitas negociações na nossa vida, quando a gente está montando eventos culturais, quando a gente se propõe a criar espetáculos, a gente realmente vai precisar negociar em muitos momentos, né? Tanto com os nossos fornecedores como com os nossos contratantes. Então, quanto mais tranquilidade você tiver para fazer isso, melhor. E a dica prática de hoje é pratique a negociação. Entenda que quando você criar um orçamento, você tem que criar ele baseado na verdade e na transparência. Não tenha problemas para falar de dinheiro, não se sinta constrangido por falar em dinheiro e, ao mesmo tempo, seja honesto e verdadeiro com as pessoas e com você mesmo, tá? Porque, às vezes, a gente é tão honesto com o nosso cliente que a gente passa a perna na gente. Cuidado para não cair nisso, tá? Porque tem cliente que vai adorar se você estiver trabalhando de graça. E acho que não é muito bem o que você está a fim de fazer, certo? Gente, esse foi o projeto Produção Profissa de hoje. Esse projeto acontece todos os dias de manhã. Se você tiver dúvidas, se quiser saber mais coisas dentro desse universo de eventos culturais, eu estou aqui para responder as suas dúvidas. Traz o tema para cá que eu vou adorar conversar sobre isso, tá bom? Amanhã a gente se vê aqui de novo a partir das 8 horas. Um beijo grande e até amanhã.